Esse não é para todo mundo. Foi assim que ele falou comigo. Nem levantou da cadeira. Disse rindo daquele riso curto, preguiçoso, como se eu tivesse contado uma piada ruim só por existir ali. Eu ainda estava com a mão apoiada no balcão quando percebi que o olhar dele não foi para o carro. Foi para mim, para minha pele, para o meu rosto, para o jeito que eu estava vestido. E naquele segundo ficou claro. Eu não estava sendo tratado como cliente. Eu estava sendo julgado como um homem negro que na cabeça dele não tinha direito nem de perguntar o preço. Eu senti o ar do showroom gelar, não por causa do ar-condicionado, mas por causa do silêncio pesado que veio depois do deboche. Outros vendedores olharam. Ninguém estranhou. Pelo contrário. Um deles soltou um comentário baixo, desses que não precisam ser altos para ferir. Perfil errado. Eu ouvi. Fiz questão de ouvir. Uma mulher que estava perto riu, sem nem me olhar. Riu como quem confirma algo que já acredita. E ali, no meio de carros caros e vidros brilhando, eu virei atração. Não porque fiz algo errado, mas porque para eles a minha cor já dizia tudo. Eu poderia ter ido embora naquele momento. Confesso que pensei em sair antes que a humilhação ficasse maior. Mas alguma coisa dentro de mim segurou meus pés no chão. Talvez fosse o cansaço de já ter vivido cenas assim. Talvez fosse a certeza de que se eu baixasse a cabeça de novo, eles sairiam dali achando que estavam certos. Eu respirei fundo. Segurei o impulso de responder no mesmo tom. E pedi, com calma, para falar com o gerente. A reação foi outro riso. Um riso de desprezo, como se até o meu pedido fosse um exagero. Como se um homem negro, ali dentro, só pudesse aceitar o lugar que estavam tentando me empurrar. Eu senti o sangue ferver, mas mantive a voz firme, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu não estava sendo ignorado pelo que eu tinha no bolso. Eu estava sendo diminuído pelo que eu sou. Enquanto eu esperava, percebi os olhares atravessados, os cochichos, os celulares discretamente apontados. Eu virei assunto, virei comentário, virei piada silenciosa. E cada segundo ali dentro era uma confirmação cruel de que o racismo não precisa gritar para machucar. Ele se esconde em risadas, em ironias, em frases aparentemente simples, mas carregadas de intenção. Se você já passou por algo assim, você sabe do que eu estou falando. Aquela sensação de estar num lugar onde você é tolerado, mas não aceito. Onde sua presença incomoda só por existir. E se isso está te causando indignação agora, eu te peço, curte esse vídeo, porque essa história precisa ser vista. Se inscreve no canal para continuar comigo, porque o que começou com deboche ali dentro daquela concessionária ainda estava longe de terminar. E o que veio depois, ninguém ali estava preparado para enfrentar. Eles não pararam. Pelo contrário, quando perceberam que eu não ia sair de cabeça baixa, o deboche ganhou coragem. Ricardo Lemos se aproximou mais, encostou no balcão como quem assiste a um show e soltou quase rindo. Tem gente que gosta de sonhar alto. Não olhou para mim quando falou. Olhou para os outros, como se eu não estivesse ali. Como se eu fosse um objeto fora de lugar, naquele cenário caro demais para alguém da minha cor. Outro vendedor fingiu mexer no computador e comentou em voz alta que aquele modelo costumava ser vendido para empresários, médicos, gente com histórico. Histórico. A palavra ficou suspensa no ar, pesada, suja. Todo mundo entendeu o recado. Histórico ali não era currículo, era pele, era origem. Era a tentativa covarde de justificar o preconceito sem precisar dizer a palavra negro. Eu senti alguns clientes se afastarem devagar, como se minha presença pudesse manchar o ambiente. Uma senhora ajeitou a bolsa no braço e cochichou algo para o marido, apontando discretamente para mim. Ele balançou a cabeça num gesto curto, de concordância. A vergonha alheia crescia, mas não para eles. Crescia para quem assistia àquilo de fora, para quem conseguia perceber o absurdo da cena. Porque ali, naquele instante, o racismo não estava disfarçado, ele estava confortável. Um riso escapou de alguém atrás de mim quando mencionei o valor.
Um riso rápido, debochado, como quem ri de uma criança pedindo algo impossível. Esse aí deve estar só fazendo pesquisa, ouvi alguém dizer. Outro completou, ou só querendo aparecer. E de novo, ninguém falava comigo. Falavam sobre mim, como se eu não tivesse voz. Como se minha presença fosse apenas um incômodo temporário num espaço que, na cabeça deles, não me pertencia. Eu permanecia ali, em pé, sentindo cada olhar atravessar meu corpo como uma sentença. Cada comentário carregava a mesma mensagem. Um homem negro não combina com aquele lugar, não combina com aquele carro, não combina com aquele preço, não combina com respeito. E quanto mais eu ficava, mais eles se sentiam à vontade para expor aquilo que normalmente escondem atrás de sorrisos treinados. Teve um momento em que o silêncio caiu por alguns segundos. Eu achei que talvez alguém fosse perceber o limite, que alguém fosse interromper. Mas o silêncio só serviu para aumentar o constrangimento, porque logo depois veio outra ironia, mais alta, mais clara. Se quiser, a gente tem uns modelos usados ali fora, mais acessíveis. A palavra acessíveis veio acompanhada de um olhar rápido para minha roupa, para os meus sapatos. Um julgamento completo em menos de um segundo. Eu senti o rosto queimar. Não de vergonha por mim, mas de indignação por saber que aquilo não era um caso isolado. Era um padrão. Era o reflexo de algo que muita gente já viveu ou presenciou. A humilhação tinha deixado de ser um ataque isolado e virado um espetáculo público, alimentado por risadas nervosas, cochichos e aquela sensação nojenta de que ninguém ali via problema no que estava acontecendo. Se você já presenciou algo assim, se já viu alguém ser diminuído dessa forma, comenta aqui embaixo. Ou se conhece alguém que passou por algo parecido, conta também. Porque enquanto essas cenas continuarem sendo tratadas como normais, elas vão continuar acontecendo, sempre diante de plateias silenciosas demais. Eu não respondi, não do jeito que eles queriam. Eu sentia vontade de subir, quente, rápida, como se minha garganta pedisse para devolver cada ironia na mesma moeda. Mas eu segurei. Segurei porque eu conheço esse jogo. Eles esperam que eu exploda. Esperam que eu perca a linha, esperam que eu confirme o estereótipo que eles mesmos inventaram para me encaixar nele. E eu não ia dar esse presente. Eu respirei fundo, uma vez, depois outra. E mantive a postura, como quem fincasse os pés no chão, não só por mim, mas por todo mundo que já foi empurrado para fora de lugares assim só pela cor da pele. Eu olhei para Eduardo, depois para Ricardo, e não fui agressivo. Fui firme. Eu quero falar com o gerente. Só isso. Curto, direto, sem tremor na voz. O tipo de frase que não pede permissão, apenas anuncia que eu não vou ser tratado como piada. O showroom parecia grande demais naquele momento. Vidros demais, luz demais, gente demais. E ao mesmo tempo, um silêncio pesado começou a se formar por trás dos risos. Não foi um silêncio de paz. Foi um silêncio de expectativa. Como se todos ali estivessem esperando a minha reação, esperando o próximo ato daquele teatro cruel. Eduardo fez que não ouviu. Pegou uma caneta, girou entre os dedos, olhou para o teto, fingiu procurar alguma coisa. A demora não era falta de tempo, era castigo. Era a maneira que eles encontraram de me colocar no meu lugar, me deixar esperando, me lembrar, do jeito mais frio possível, que naquele espaço eles se sentiam donos do tempo, dos olhares, das decisões. E que um homem negro ali dentro tinha que aceitar o que viesse. Eu fiquei parado, não encostei em nada, não me apoiei, não cruzei os braços. Eu só fiquei, em pé, presente, inteiro, como se cada segundo fosse uma escolha consciente. A espera se esticou. 1 minuto, 2, 3, parecia mais. O ar gelado batia no meu rosto, mas eu sentia uma outra temperatura por dentro, uma espécie de fogo controlado, disciplinado, que não me deixava cair. As conversas ao redor voltaram em volume baixo. Era aquele barulho de loja que tenta fingir normalidade depois de um constrangimento. Passos curtos no piso brilhante. O som de uma chave
balançando. Uma risada que morria rápido, como se a pessoa percebesse que já passou do limite. E mesmo assim, eu sentia que os olhos continuavam em mim, sempre em mim, como se eu fosse um problema que não foi resolvido ainda. Eu percebi uma coisa: quando eu não reagi, quando eu não dei a cena que eles esperavam, a energia mudou. A maldade, que antes estava confortável, começou a ficar inquieta. Porque o racismo gosta de barulho, gosta de controle, gosta de resultado imediato. E o meu silêncio não dava esse resultado. Meu silêncio não era fraqueza, era escolha, era resistência. Ricardo fingiu olhar o celular, mas eu vi o canto do olho dele me medindo. Uma cliente, a mesma que tinha rido, parou de rir. Ela mexeu no cabelo, olhou para o lado, olhou para a vitrine, depois para mim de novo. E naquele olhar eu vi algo que não era empatia, era desconforto. Ela tinha rido antes porque era fácil rir quando o alvo parece pequeno. Mas quando o alvo não se dobra, quando ele não pede desculpa por existir, o riso perde o chão. A espera continuou. Eu ouvi Eduardo dizer para alguém, perto demais para ser coincidência: ele está insistindo. Como se insistir em ser tratado como humano fosse um exagero, como se minha presença fosse teimosia, como se eu fosse um incômodo que não sabe o próprio lugar. A frase foi dita com aquele tom de quem se diverte, mas ela veio acompanhada de algo novo, uma ponta de nervosismo, porque eu não fui embora. Eu senti meu coração bater mais forte, mas mantive o rosto calmo. Olhei para o chão por um segundo, só para ajustar a respiração, e depois voltei a encarar o balcão. A minha dignidade estava ali, contida, segura, como uma lâmina que não precisa ser mostrada para ser percebida. E eu sabia que quanto mais eu controlava a minha reação, mais a situação ficava insuportável para eles. Não para mim, para eles. Um vendedor mais novo passou por perto e evitou me encarar. Ele desviou como quem sabe que está errado, mas não tem coragem de interromper. A covardia tem esse jeito. Ela não ataca diretamente. Ela se esconde no "não é comigo", no "não vi", no "só estou trabalhando". Eu vi isso em muitos rostos ali. Alguns pareciam incomodados, outros pareciam indiferentes. E os que lideravam o deboche, esses tentavam manter a máscara, mas estavam perdendo o controle. Eu pedi de novo, com a mesma calma: "O gerente vem?" Eduardo soltou um suspiro teatral, como se eu estivesse dando trabalho. "Vou ver o que eu posso fazer." Ele não saiu na hora. Esperou mais alguns segundos, só para deixar claro que ele achava que eu não merecia pressa. Depois caminhou devagar, sem urgência, como se fosse buscar alguém por educação, não por obrigação. Eu fiquei ali, sozinho diante do balcão, mas cercado de olhares. E sabe o que foi mais estranho? O silêncio começou a crescer dentro de mim como uma força. Eu já tinha sido olhado torto antes. Já tinha sido seguido em loja. Já tinha ouvido piadas disfarçadas. Mas naquele momento específico, naquele showroom frio de Guarantã do Norte, eu senti algo diferente. Eu senti que eu não estava só vivendo uma humilhação. Eu estava prestes a atravessar uma porta que eles tinham trancado na minha frente por causa da minha cor. A tensão não era mais visível em palavras, era invisível. Era o ar pesado, carregado, como se o ambiente todo segurasse o fôlego. As pessoas fingiam que voltaram a olhar os carros, mas eu via os reflexos nos vidros. Eu via o celular na mão de alguém apontado discretamente. Eu via a ansiedade no jeito que Ricardo batia a ponta do dedo na tela. Pequenos gestos, pequenas rachaduras. O tipo de detalhe que entrega que ninguém ali estava realmente tranquilo. E eu continuei quieto. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque naquele instante o silêncio era a minha resposta mais alta. Ele dizia: "Eu sei o que vocês estão fazendo." Ele dizia: "Eu não vou me diminuir para caber no preconceito de vocês." Ele dizia: "Vocês não vão ditar a minha reação." Eu lembro de ter pensado por um segundo em quantas pessoas negras já passaram por aquele mesmo lugar e desistiram antes de chegar até o balcão.
Quantas ouviram uma frase atravessada e se retiraram, com a dignidade ferida, engolindo a dor para não dar trabalho. E eu senti um peso no peito, não de tristeza apenas, mas de responsabilidade, como se eu estivesse ali também por elas. O tempo parecia mais lento, o som do ar-condicionado ficou mais alto, a luz branca deixou tudo ainda mais frio. E eu, parado, percebi que a minha calma estava incomodando mais do que qualquer grito, porque grito eles sabem lidar. Eles transformam em confusão, eles chamam segurança, eles viram o jogo. Mas o silêncio expõe. O silêncio obriga as pessoas a se encarar. E alguns ali não estavam prontos para se encarar. Eu percebi antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa. A energia do lugar mudou. Não foi súbito, foi como um incômodo crescendo por baixo da superfície, um desconforto que começou a escapar pelos gestos pequenos. Um cliente que antes ria, agora parou de rir e ficou sério demais. Uma mulher que estava olhando um SUV de luxo começou a me encarar por mais tempo do que o normal, como se finalmente tivesse entendido que aquilo não era uma brincadeira. E quando a consciência chega, ela chega pesada, porque todo mundo sente, no fundo, quando está assistindo uma injustiça acontecer. Ainda mais quando essa injustiça tem cor. Eu estava ali, em silêncio, firme, e mesmo sem eu falar nada, o cenário parecia um tribunal. Não um tribunal oficial com juiz e martelo, um tribunal de olhares, de respirações presas, de gente que não sabia mais para onde olhar. Porque olhar para mim era admitir o que estava sendo feito comigo. E olhar para os vendedores era enxergar o racismo, nu, confortável, sem vergonha. O mais cruel é que eles tentaram transformar aquilo em normal de novo. Eduardo voltou com uma postura diferente, falsa, como quem muda de máscara. A voz ficou um pouco mais profissional, as palavras mais medidas. Ele parou de rir alto, mas o desprezo não saiu do rosto. Só ficou mais discreto, como se, de repente, alguém tivesse acendido uma luz e ele lembrasse que estava sendo observado. Ele não queria parecer racista, ele queria só continuar sendo, mas sem deixar prova. Ricardo também percebeu. Ele deu um passo para trás, mexeu na gola da camisa, olhou em volta tentando medir a sala como quem procura aliados. E foi aí que eu vi a primeira rachadura real. Nem todo mundo ali estava confortável em assistir aquilo de perto, porque existe um tipo de vergonha que não nasce da empatia, nasce do medo. Medo de ser visto, medo de ser filmado, medo de se comprometer. E a sala, aos poucos, foi ficando cheia desse medo. Eu notei um celular levantado com cuidado, como se estivesse escondido, mas não estava. Um homem mais jovem, encostado perto de uma vitrine, segurava o aparelho numa altura estranha, tentando parecer que mexia em mensagens. Só que a lente estava apontada para mim, para eles, para a cena. Ele não falava nada, mas estava registrando. E aquilo por si só já era um recado. Quando alguém grava, a mentira perde espaço. Quando alguém grava, o foi só brincadeira vira prova. A partir daí, os cochichos mudaram de lado. Antes eram sobre mim, sobre o perfil errado, sobre eu querer aparecer. Agora os cochichos eram sobre o que estavam fazendo comigo. Você viu? Tá filmando. Isso não tá certo. Eu ouvia pedaços, como ecos. E cada eco aumentava o desconforto no ar, como se o ar-condicionado não fosse mais capaz de manter o clima frio que eles tentavam impor. Eduardo tentou disfarçar com pressa falsa. Começou a mexer em papéis que não existiam. Abriu um catálogo, apontou opções que eu nem pedi. Um teatro rápido e mal feito. Ele queria provar para quem estava olhando que estava me atendendo. Mas o que ele não entendia é que o erro já tinha acontecido. O racismo não se apaga com gentileza forçada. Ele fica no ambiente, ele gruda na cena e todo mundo sente. Eu continuei calado, porque eu sabia, se eu falasse demais, eles poderiam tentar me pintar como problemático.
Se eu gritasse, eles teriam desculpa para me expulsar. Então eu deixei que o próprio lugar falasse. Deixei que as pessoas enxergassem. Deixei que o constrangimento crescesse sem eu precisar levantar a voz. E foi aí que a humilhação começou a chamar a atenção de verdade. Não como piada, mas como denúncia silenciosa. Uma cliente dessa vez olhou para Eduardo e franziu a testa. Um gesto simples, mas cortante. Não disse nada, mas o olhar dela dizia: "Você tem certeza do que está fazendo?" Outro homem, mais velho, balançou a cabeça devagar, como quem sente nojo e tenta se manter neutro. A neutralidade ali ficava cada vez mais difícil, porque a cena já tinha virado um julgamento. E nesse julgamento não era a minha roupa que estava sendo avaliada, era a moral deles. Eu vi Luciana Meirelles antes de saber quem ela era. Ela estava no canto do showroom, discreta demais para ser só cliente. Não estava deslumbrada com os carros. Não perguntava preço. Não mexia no celular por tédio. Ela observava. E o jeito que ela observava era diferente. Não era curiosidade, era análise. Olhos firmes, postura reta. Como alguém que já viu muita coisa parecida e aprendeu a reconhecer o cheiro do problema antes de qualquer um. Ela olhou para mim, depois para os vendedores, depois para o celular que gravava. E eu percebi uma microexpressão no rosto dela, um tipo de reprovação contida, silenciosa, mas afiada. Não era surpresa, era confirmação. Como se ela tivesse juntado as peças rápido demais. E juntou mesmo, porque o que estava acontecendo não era ambíguo. Não era mal entendido, era discriminação racial explícita, escancarada, do tipo que tenta se esconder atrás de piada quando dá errado. Luciana não interveio na hora, e esse detalhe foi o que mais me arrepiou. Porque quando alguém tenta impedir o erro cedo demais, o culpado tem espaço para se fazer de inocente. Mas quando a testemunha deixa a cena existir por mais alguns segundos, a verdade aparece inteira. Sem maquiagem, sem desculpa, sem edição. Eduardo, sem perceber quem ela era, continuou com o teatro. "Senhor, como é mesmo seu nome?" Ele perguntou isso com a voz mais educada que conseguiu fabricar, mas eu senti a intenção por trás. Ele queria transformar meu rosto em burocracia, meu constrangimento em cadastro, minha dor em formalidade. Ricardo tentou rir de novo, só que o riso morreu na metade. Não tinha mais plateia, agora tinha público. E público, quando percebe injustiça, muda o clima. O ambiente ficou tão tenso que até o som dos passos parecia alto demais. Qualquer coisa que caía fazia todo mundo olhar. Um vendedor derrubou uma caneta e se abaixou rápido demais, nervoso demais, como se a caneta fosse uma bomba. Era assim que a culpa se comporta. Ela tropeça em detalhes. Eu senti meu peito apertar, mas não de medo, de consciência. Porque naquele instante eu entendi que a humilhação tinha ultrapassado o limite do particular. Não era mais só sobre mim e aqueles dois. Era sobre o que aquele lugar representava, sobre quem eles achavam que podia entrar ali e ser tratado como gente, e sobre como a cor da pele, para eles, ainda era um critério de respeito. E o mais pesado é que eu vi gente querendo fazer alguma coisa, mas travando, porque presenciar injustiça é fácil, difícil é escolher um lado, difícil é sair do conforto e dizer "para". E ali, naquela sala fria e brilhante, o silêncio estava julgando cada um. Quem olhava e fingia que não via. Quem olhava e sentia vergonha. Quem olhava e escolhia registrar. Quem olhava e escolhia intervir. Luciana deu um passo à frente, ainda sem se apresentar. Só um passo. E esse passo, sozinho, já fez o ar mudar mais um pouco. Era como se uma presença de autoridade tivesse entrado no campo, como se, finalmente, alguém com poder real estivesse prestes a encarar aquilo de frente. E eu continuei parado, respirando devagar, esperando, não mais por um gerente. Esperando pelo momento em que a verdade finalmente ia obrigar todo mundo a se posicionar. E agora eu te pergunto, se você estivesse ali, vendo um homem sendo humilhado e diminuído só por ser negro, o que você faria? Você ficaria em silêncio?
Você filmaria? Você enfrentaria? Comenta aqui embaixo de verdade. Porque muita gente acha que sabe o que faria. Até estar diante da injustiça, com o coração batendo forte e perceber que escolher o certo também exige coragem. Eu esperei o barulho morrer por completo. Esperei aquele murmúrio nervoso se dissolver no ar. Como quando uma sala percebe que passou do limite e ninguém sabe exatamente o que fazer depois. Não foi estratégia ensaiada, foi instinto. Eu sabia que se fosse falar, precisava ser no momento em que até o silêncio estivesse ouvindo. Sem mudar o tom da voz, sem levantar o queixo, sem procurar aprovação, eu levei a mão ao bolso e tirei o celular. Não fiz disso um gesto teatral. Não houve anúncio, não houve desafio. Foi simples, foi quase discreto demais para o tamanho do que estava prestes a acontecer. Eu destravei a tela, abri o e-mail e virei o aparelho lentamente na direção do balcão. Pode olhar, eu disse. Só isso. Eduardo inclinou o corpo por reflexo. Ricardo se aproximou junto, como se ainda não tivesse entendido o que estava em jogo. E foi nesse segundo, nesse intervalo microscópico entre a curiosidade e a leitura, que algo mudou no rosto deles. Não foi surpresa imediata, foi confusão. As sobrancelhas franziram, o sorriso sumiu, o deboche evaporou como se nunca tivesse existido. Eu não precisei explicar nada. O e-mail explicava sozinho. O valor estava ali, claro, direto, sem margem para interpretação. 8.300.000 reais. Confirmados. Não era promessa, não era simulação, não era conversa, era saldo, era autorização, era realidade. O silêncio que caiu depois não parecia com nenhum outro silêncio daquela manhã. Não era desconforto, não era vergonha, era choque. Um silêncio pesado, denso, quase físico, como se alguém tivesse desligado o som do mundo inteiro ao mesmo tempo. Eu ouvi minha própria respiração, ouvi o zumbido distante do ar-condicionado, ouvi até o barulho seco de alguém engolindo em seco atrás de mim. Ricardo foi o primeiro a se afastar um passo. Pequeno, quase imperceptível, mas revelador. Eduardo piscou rápido demais, como quem tenta recalcular uma equação que acabou de dar errado. Eles olharam de novo, conferiram um número, voltaram os olhos para mim. E ali, naquele instante exato, eu vi algo que não tinha visto antes. Medo. Não medo de mim. Medo do erro que eles tinham cometido. Porque até aquele momento eu era fácil de desprezar. Um corpo, uma cor, uma presença incômoda. Mas agora eu era um fato, um dado concreto, um homem negro que não cabia mais na narrativa que eles tinham criado para se sentir confortáveis. E isso desorganiza qualquer preconceito, porque o preconceito precisa da mentira para sobreviver. Ninguém riu, ninguém comentou, ninguém tentou fazer piada. A cliente que antes tinha achado graça agora estava imóvel, com o olhar preso na tela do celular, como se tivesse sido obrigada a assistir ao desmonte de uma convicção antiga. O homem que gravava segurou o aparelho com mais firmeza. E Luciana, lá no canto, não precisou reagir. A verdade já tinha feito o trabalho por ela. Eu mantive o celular ali por alguns segundos a mais, não para humilhar, não para esfregar nada na cara de ninguém, mas porque eu sabia que quando a verdade aparece, algumas pessoas tentam fingir que não viram. E eu não ia permitir esse luxo. Aquilo precisava ser visto, precisava ser sentido, precisava pesar. Eduardo pigarreou, ajeitou a gravata, tentou recuperar a postura profissional que tinha abandonado lá atrás, quando decidiu me medir pela cor da pele. Senhor Jonas, ele começou, como se o meu nome agora tivesse ganhado importância. A mudança foi quase grotesca. A voz mais baixa, o tom respeitoso, o olhar que, de repente, aprendia a encontrar o meu. Eu não respondi de imediato, porque eu estava observando. Observando como a mesma pessoa que minutos antes me tratava como alguém fora do lugar, agora tentava se reposicionar. Como se fosse possível apagar o que aconteceu apenas trocando o tom de voz.
E isso, por si só, já dizia tudo. Ricardo tentou ajudar, mas saiu pior. A gente só precisa alinhar alguns detalhes, ele disse, usando aquele plural confortável, como se o erro tivesse sido coletivo, difuso, impessoal, como se ninguém tivesse rido, como se ninguém tivesse cochichado, como se ninguém tivesse olhado para mim como quem olha para um engano. O que eles não perceberam é que o julgamento já tinha acontecido, não por mim, pelo ambiente, pelas pessoas ao redor. Pelo constrangimento que agora era impossível de esconder. O preconceito que antes estava confortável tinha se tornado constrangedor. E quando o preconceito passa vergonha, ele perde a força. Eu senti algo diferente dentro de mim naquele momento. Não foi vingança, não foi orgulho inflado, foi uma calma estranha, quase triste, porque eu sabia que aquela prova não deveria ser necessária. Eu não deveria precisar mostrar saldo, e-mail, número algum para ser tratado com respeito. Mas o mundo que eu vivo ainda exige prova de homens como eu. E negar isso seria ingenuidade. Eu recolhi o celular devagar e coloquei de volta no bolso. Não sorri, não provoquei, não disse eu avisei. Eu apenas fiquei ali, inteiro, enquanto eles tentavam reorganizar a própria consciência. Porque a virada não foi financeira, foi moral. O erro deles agora tinha rosto e era impossível desver. A verdade tem esse efeito. Ela não grita, ela não corre. Ela chega, se coloca no meio da sala e obriga todo mundo a escolher como vai reagir. Alguns se calam, outros tentam justificar, outros fingem que sempre souberam, mas ninguém sai ileso. Quando o silêncio tomou conta de vez, eu senti que, finalmente, todo mundo ali estava me enxergando. Não do jeito certo ainda, mas enxergando. E foi exatamente por isso que eu precisei falar. Não para justificar o número, nem para explicar o e-mail, nem para provar que eu merecia estar ali. Eu precisei falar porque eu vi nos olhos deles a mesma coisa que eu já vi a vida inteira. A ideia de que um homem negro só pode ser respeitado quando carrega um selo, um valor, uma chancela. E eu não queria que essa história terminasse só com essa conclusão amarga. Eu encostei a mão no balcão de novo, bem devagar, como se eu estivesse voltando ao ponto de partida. Minha voz saiu baixa, mas firme, e eu falei olhando para quem estava na minha frente e para quem estava em volta, porque ali já não era mais sobre vendedor e cliente, era sobre humanidade. Eu não vim aqui por vaidade, eu disse. Eu não vim aqui para provar nada para ninguém. Eduardo abriu a boca como se fosse responder, mas não respondeu. Ricardo ficou parado, imóvel demais. Eu vi Luciana no canto, atenta. Vi o celular do rapaz ainda gravando e vi também uma coisa importante. A sala estava pronta para ouvir. Não porque eles tinham virado pessoas melhores de repente, mas porque agora eles estavam sem escapatória. A verdade tinha tirado o chão do preconceito, e sem chão, o preconceito só consegue ficar em silêncio. Eu respirei fundo antes de continuar. E naquele respiro, eu senti a lembrança chegar com uma força tranquila, como uma água profunda. Eu não queria fazer cena, eu não queria chorar para comover ninguém, mas eu não ia fingir que aquilo não doía, porque doía. Doía porque eu sabia que o que aconteceu ali comigo não era raro. E doía porque eu carregava por dentro uma história que nenhum deles fazia ideia. Eu estou comprando uma frota, eu continuei, mas não é para mim, é para um projeto. Eu vi um leve movimento nos rostos. Curiosidade, incredulidade. Aquele tipo de curiosidade que nasce quando alguém percebe que julgou errado. E eu segui sem pressa, como quem coloca as palavras no lugar certo, sem exagero. Vocês já viram gente morrer esperando atendimento? Eu perguntei sem acusar ninguém diretamente. Já viram alguém ficar horas numa fila com dor, com febre, com medo e voltar para casa sem nada? Uma cliente baixou os olhos. O homem perto da vitrine parou de mexer no catálogo. Eduardo engoliu em seco. E eu senti que, pela primeira vez, o que eu estava falando não era sobre dinheiro. Era sobre vida. Minha mãe, eu disse, e a palavra saiu pesada, mas não frágil. Minha mãe chamava Maria do Socorro.
Uma mulher simples, forte, dessas que sustentam a casa com fé e trabalho. Ela me ensinou a andar com dignidade quando o mundo tenta te empurrar para o chão, e ela me ensinou a acreditar em promessa. Eu pausei por um segundo, porque promessas são coisas delicadas, não são contratos. Não são frases bonitas. Promessas são fios invisíveis que a gente amarra no coração e vive tentando honrar, mesmo quando ninguém vê. Minha mãe era do tipo que fazia oração baixinho, sabe? Eu continuei. Não era de falar alto. Era de falar com Deus como quem fala com alguém que está sentado na cozinha. Ela acreditava que palavra tem peso, que aquilo que a gente fala com o coração cria caminho. Eu vi o olhar de Luciana se estreitar, como se ela reconhecesse a seriedade. Vi o rapaz do celular ajustar o ângulo. E vi também Ricardo tentando se manter indiferente, mas a indiferença dele estava falhando. Um dia, eu falei, ela passou mal, forte, a gente correu, a gente tentou, e quando a gente chegou no posto, era fila, era espera. Era aquela sensação de que a vida da gente não tem urgência suficiente para ser atendida. Eu não descrevi demais. Eu não quis transformar aquilo em melodrama. Quem já viveu sabe. Quem nunca viveu muitas vezes não entende. Mas a verdade é simples. Tem lugar nesse país onde o tempo do socorro é mais lento do que a dor. E isso mata por dentro, mesmo quando não mata por fora. Ela ficou ali, eu disse, e eu fiquei do lado, segurando a mão dela, e ela me olhou de um jeito que eu nunca esqueci. Não era um olhar de desespero, era um olhar de entrega, de quem ainda acredita, mesmo cansada. Eu senti minha garganta apertar, mas eu não deixei a emoção virar espetáculo, porque o que eu estava contando era sagrado demais para ser usado como arma. Ela falou para mim, meu filho, se um dia você tiver condição, lembra das pessoas que ficam esquecidas. Lembra dos nossos. Lembra de quem não tem carro, não tem plano, não tem acesso. Não deixa ninguém passar por isso sozinho. Quando eu terminei a frase, a sala parecia menor, como se todo mundo tivesse sido puxado para dentro daquela lembrança. Eu vi a cliente que tinha rido antes agora com a mão no rosto, fingindo que ajustava o cabelo, mas era só desconforto. Eu vi Eduardo com os olhos presos no balcão, como se de repente ele tivesse vergonha do próprio tom, da própria frase, da própria ironia. Naquele dia, eu continuei, eu fiz uma promessa. Não uma promessa de boca, uma promessa com o coração, com amor e com fé. Eu dei um passo pequeno para o lado, só para respirar melhor, e falei o que precisava ser dito, com a clareza que corta sem gritar. Essa frota é para atendimento médico móvel, é para chegar em comunidade onde ninguém chega, é para levar exame, triagem, consulta, é para encurtar fila, é para não deixar mãe nenhuma esperar até virar tarde demais. E sim, muitas dessas comunidades são negras, porque a gente sabe quem fica esquecido primeiro. A gente sabe quem aprende cedo que tem porta que não abre pra gente. A frase ficou no ar, não como acusação, como realidade. E a realidade, quando é dita com calma, às vezes dói mais do que grito. Eu aguentei o deboche aqui dentro, eu falei olhando ao redor, porque eu já aguentei coisa pior na vida. Eu já vi gente que eu amo sofrer por falta de acesso. Eu já vi o mundo tratar a dor da gente como se fosse normal. Eu não vim aqui para ser aceito por vocês. Eu vim aqui para cumprir uma promessa. O silêncio não era mais de choque, era de consciência, mesmo que incômoda, mesmo que tardia. Era o tipo de silêncio que acontece quando alguém entende que julgou um livro pela capa, e a capa tinha sido a cor da pele. Eu vi Eduardo levantar os olhos pela primeira vez sem ironia. Vi Ricardo parado, sem saber onde enfiar as mãos. Vi o rapaz do celular ainda gravando, mas agora sem aquela ansiedade, como se ele soubesse que estava registrando algo maior do que um vexame. E Luciana continuava no canto firme, como quem confirma. Aquilo não era só uma venda. Era um retrato do que acontece quando o preconceito encontra propósito. Eu respirei de novo.
E por dentro, senti minha mãe como uma presença calma, como se ela estivesse dizendo: é assim, é desse jeito, com dignidade. O ar já estava pesado quando a porta de vidro se abriu de um jeito diferente. Não foi a entrada comum de cliente curioso. Foi a entrada de alguém que não pede licença ao ambiente, porque o ambiente responde a ele. Eu senti antes de ver. O showroom inteiro pareceu prender a respiração ao mesmo tempo, como se todo mundo tivesse ouvido um som que eu não ouvi. O som invisível de autoridade chegando. Os passos foram rápidos, firmes, cortando o piso brilhante sem hesitação. E quando eu virei o rosto, eu vi Marcelo Guedes Azevedo. Não precisava de apresentação. A postura dele entregava. A maneira como os vendedores endireitaram o corpo entregava. A forma como Eduardo e Ricardo, que minutos antes se sentiam donos do lugar, ficaram pequenos. Entregava tudo. Marcelo veio com o celular ainda na mão, como quem foi arrancado de uma reunião no meio de uma frase. Ele tinha aquele olhar de quem já sabe que algo sério aconteceu, mas ainda está escolhendo como vai lidar com isso. O tipo de olhar que pesa mais do que grito. Ele atravessou o showroom sem sorrir para ninguém, sem cumprimentar ninguém, sem a gentileza protocolar que o dinheiro costuma comprar. Porque não era um dia de protocolo, era um dia de verdade. Quando ele me viu, ele não passou por mim como se eu fosse invisível. Ele não me mediu pelo sapato, nem pela roupa, nem pela cor. Ele me reconheceu. E isso aconteceu no rosto dele num segundo só. A expressão fechada deu lugar a um choque curto, quase imperceptível, seguido de uma certeza firme, como se a imagem de mim encaixasse em uma história que ele já conhecia. Jonas, ele disse, e falou meu nome do jeito certo, sem enrolar, sem perguntar, sem fingir dúvida. Falou como quem sabe quem eu sou, como quem entende o que eu represento ali. Eduardo piscou rápido. Ricardo ficou imóvel. E eu vi uma coisa quase cruel naquele instante. A identidade que eles tinham negado em mim, por eu ser negro, agora era confirmada por alguém que eles respeitavam. E a sala inteira entendeu a mesma mensagem ao mesmo tempo. Eles erraram. Erraram feio. Erraram publicamente. Marcelo olhou para mim com seriedade, e a voz dele baixou um tom, como se a conversa fosse direta, pessoal, de homem para homem. Eu recebi uma ligação. Disseram que você estava aqui e que tinha acontecido uma situação. Eu não precisei responder, não porque eu não tivesse palavras, mas porque Marcelo não esperou desculpa, nem explicação. Ele já estava olhando ao redor, ele estava lendo os rostos, estava observando a forma como alguns clientes evitavam encarar, a maneira como uma moça segurava o próprio celular com força demais. O jeito como Luciana Meirelles, no canto, mantinha a postura de quem tinha visto tudo desde o começo. E foi ali que a tensão atingiu o máximo. Porque todo mundo sabia, não dava mais para disfarçar. Não dava mais para fingir que era uma confusão. Não dava mais para dizer que eu entendi errado. Eu era negro. Eu tinha sido tratado como incapaz. Eu tinha sido ridicularizado. E agora, diante do dono, a verdade estava na sala inteira, espelhada nos vidros. Marcelo virou o rosto devagar para Eduardo. Não foi um giro brusco. Foi pior. Foi um movimento calmo, controlado, que fazia o constrangimento crescer em câmera lenta. Eduardo, ele falou, só o nome. E o nome, na boca de quem manda, já parece uma sentença. Eduardo tentou sorrir. Um sorriso torto, quebrado, desses que nascem do desespero. Doutor Marcelo, a gente estava só organizando o atendimento. Houve um... Marcelo cortou com um gesto mínimo da mão. Pequeno, sem escândalo, mas definitivo. E quando ele falou, a voz saiu como lâmina, sem barulho, mas afiada. Eu não quero explicação ensaiada. O silêncio ficou tão denso que dava para ouvir o ar-condicionado como um zumbido incômodo. Ricardo deu um passo para o lado, como se quisesse sumir. Marcelo olhou para ele também, rápido, e Ricardo baixou os olhos. A hierarquia tinha mudado de lugar. E não foi porque eu mostrei um e-mail.
Foi porque naquele momento a verdade tinha dono e o dono estava ali. Marcelo respirou uma vez, como quem segura a própria raiva para não perder o controle. Jonas é parceiro estratégico de um projeto regional que eu conheço. Um projeto que leva saúde para onde ninguém leva. E ele não precisa provar nada aqui dentro. Ele pausou e completou, olhando diretamente para os dois. Quem precisa provar alguma coisa aqui são vocês. Eduardo tentou se defender com frases curtas, tropeçando nas palavras. A gente não sabia, quer dizer, o senhor entende o fluxo. Marcelo deu um passo à frente, e esse passo foi como uma porta batendo. Não, eu não entendo. A frase veio seca. E não é porque vocês não sabiam quem ele era. É porque vocês decidiram quem ele era antes de ouvir uma palavra. Eu vi o rosto de Eduardo perder a cor. Vi a boca dele abrir e fechar sem sair som, porque a acusação era precisa demais. E o pior, era verdadeira. Marcelo apontou discretamente ao redor, sem teatralidade, como quem desenha o cenário inteiro. Tem gente gravando, tem cliente constrangido, tem funcionário desconfortável e tem um homem aqui, negro, sendo tratado como se não pudesse nem perguntar o preço de um carro. Ele respirou de novo. E aí veio a frase que mudou o clima do lugar, como um raio atravessando um céu fechado. O erro aqui não foi comercial. O erro aqui foi racista. Quando ele disse racista, ninguém se mexeu. Porque não era uma palavra lançada ao vento, era um diagnóstico. E quando a autoridade nomeia aquilo que todo mundo finge não ver, não sobra espaço para maquiagem. Eu olhei para os lados e vi o arrependimento crescendo como um incêndio lento. Não aquele arrependimento bonito, transformador, mas o arrependimento de quem percebe que foi longe demais e agora vai pagar o preço. Uma cliente levou a mão ao peito, como se estivesse desconfortável com o que tinha rido antes. O homem que filmava ficou parado, firme, como se entendesse que aquele vídeo agora tinha outro peso. Marcelo voltou a olhar para mim e o tom dele mudou. Ainda sério, mais humano. Jonas, você não precisava passar por isso e eu sinto muito. A sinceridade ali não era sentimental, era responsabilidade. Ele virou novamente para os funcionários e falou num tom que não aceitava negociação. A partir de hoje, essa loja vai mudar, e vai mudar na prática. Eu quero relatório do que aconteceu, eu quero nomes e eu quero medidas imediatas. Treinamento obrigatório, revisão de conduta e consequências. Ele pausou. Porque respeito não é opcional, e muito menos seletivo. Eduardo parecia menor do que a própria camisa. Ricardo não tinha mais expressão. Eles não estavam mais no controle da narrativa. E eu senti, pela primeira vez desde que pisei ali, que o peso tinha saído dos meus ombros e caído onde sempre deveria ter estado, em quem escolheu discriminar. O clima emocional se transformou sem precisar de aplauso, sem precisar de discurso bonito. O que antes era frieza virou uma espécie de consciência coletiva. E eu percebi algo. Quando o poder muda de lado, o silêncio muda de significado. Antes, o silêncio era arma contra mim. Agora, o silêncio era julgamento contra eles. Eu fiquei ali por um instante, olhando para Marcelo, olhando para Luciana no canto, olhando para as pessoas que agora não conseguiam mais fingir, e eu pensei no tempo que sempre cobra, no tempo que expõe, no tempo que revela quem estava certo, mesmo quando tentaram fazer parecer o contrário. E agora eu te pergunto, você acredita que o tempo sempre revela quem está certo? Comenta aqui embaixo o que você acha. Porque naquele dia eu aprendi que a verdade pode até demorar, mas quando ela chega, ela muda tudo. Quando Marcelo terminou de falar, ninguém teve coragem de preencher o silêncio com qualquer desculpa. E pela primeira vez desde que eu entrei ali, o silêncio não parecia arma, parecia espaço. Espaço para a verdade cair no lugar. Espaço para cada um encarar o que fez, ou o que deixou acontecer. Eduardo ficou parado por um instante longo demais.
como se ainda tentasse entender que a máscara dele tinha caído na frente de todo mundo. A boca abriu, fechou, abriu de novo. Mas não saiu aquela tentativa de justificativa. Não saiu, foi mal entendido. Não saiu, era brincadeira. O que saiu foi diferente. E eu reconheço, foi difícil para ele. Jonas, ele disse, e dessa vez meu nome não veio como formalidade. Veio como um peso na língua. Eu errei. A frase foi simples, pequena, mas carregada. Porque admitir erro ali significava admitir que ele tinha me medido pela minha pele. Significava admitir que ele viu um homem negro e antes de ver um cliente, viu um alvo. E isso não é uma coisa fácil de falar na frente do próprio chefe, de clientes, de câmeras, de uma sala que já estava julgando. Ele respirou fundo e continuou, sem encostar em mim, sem tentar se aproximar demais, como quem entende que respeito também é distância quando se precisa. Eu fui preconceituoso, eu fui injusto, eu te tratei como se você não tivesse valor. Eu te humilhei. Quando ele disse preconceituoso, eu senti um arrepio seco, porque ouvir alguém nomear aquilo sem rodeio é raro. Normalmente as pessoas tentam suavizar, tentam dizer infeliz, tentam dizer equívoco, mas ele disse o nome real. E o nome real, por mais que doa, é o começo de qualquer reparação. Ricardo, que até então estava tentando desaparecer dentro da própria roupa, levantou os olhos pela primeira vez. Ele parecia menor, não por humildade bonita, mas por vergonha. E mesmo assim, ele deu um passo à frente e falou também com voz baixa. Eu entrei na onda. Eu incentivei. Eu usei palavras que eu não deveria ter usado. Ele engoliu em seco. Eu olhei para você como se você não pudesse estar aqui, só por você ser negro. A última parte saiu quase quebrada, mas saiu. E eu vi que aquilo machucava o orgulho dele. Talvez pela primeira vez ele entendeu que o que tinha feito não era piada. Era violência disfarçada. Marcelo não se moveu para aliviar o clima. Ele deixou o clima existir. Porque tem coisas que precisam ser sentidas para mudar. Ele olhou para os dois e falou com calma, sem gritar. Desculpas não apagam o que aconteceu, mas ações podem impedir que aconteça de novo. A frase caiu como uma pedra no centro do showroom. E então veio a parte que separa arrependimento de medo de consequência. Marcelo pegou o rádio interno, chamou o RH e anunciou, ali mesmo, sem corredor, sem reunião fechada, sem maquiagem. Eduardo e Ricardo estão afastados imediatamente de qualquer atendimento. A partir de hoje, a Auto Prime Vale do Norte terá treinamento antirracista obrigatório para todos, sem exceção. Vamos revisar protocolo de atendimento, recrutamento, conduta e consequência. Isso vai ser acompanhado pela supervisão regional. Luciana, que até então tinha sido apenas presença, deu um passo à frente e se apresentou com uma serenidade firme. Eu sou Luciana Meirelles, supervisora regional. Ela olhou para os clientes, como quem dá contexto ao que estava sendo feito. O que aconteceu aqui hoje vai ser registrado e tratado como deve, não como incidente, como falha grave. A forma como ela falou a palavra grave fez o showroom inteiro entender que não era teatro. Eu reparei nos rostos ao redor. As pessoas estavam diferentes. Não porque tinham virado heroínas, mas porque o ambiente tinha virado espelho. E ninguém gosta de se ver cúmplice. Uma cliente, a mesma que riu, ficou com os olhos baixos. Eu vi o gesto simples. Ela guardou a chave do carro que estava avaliando e ficou quieta, como se qualquer movimento fosse barulho demais diante do que tinha acontecido. O rapaz que gravava continuou, mas agora com a mão menos tensa, como se o registro tivesse mudado de denúncia para a prova de que uma correção estava acontecendo. Marcelo voltou para mim e falou num tom que, apesar de firme, carregava respeito verdadeiro. Jonas, eu quero que sua compra seja concluída com as condições ampliadas que você precisa para o projeto. Prioridade na entrega, revisão completa dos veículos, suporte técnico dedicado.
E eu quero que você tenha contato direto comigo e com a Luciana para acompanhar tudo. Ele não estava oferecendo favor. Ele estava oferecendo responsabilidade, reparação concreta. Eu assenti devagar. Eu não sorri. Eu não agradeci como quem recebe um presente. Eu apenas reconheci o movimento, porque naquele instante eu senti uma coisa que eu não esperava sentir ali dentro. Uma cura simbólica. Não cura do racismo do mundo, isso seria mentira, mas uma cura daquele momento. Um fechamento de ferida que tinha sido aberta em público e agora estava sendo tratada em público também. Eduardo ficou de cabeça baixa, mas não era aquela postura de "me desculpa porque fui pego". Era uma mistura dura de vergonha e compreensão tardia. Ele não tentou se aproximar, não tentou tocar meu braço, não pediu para eu entender. Ele só ficou ali, quieto, como se finalmente tivesse percebido que certas coisas não se pedem, se mudam. E foi um gesto pequeno que me marcou mais do que qualquer discurso. Quando eu fui assinar os papéis, quem trouxe a cadeira para eu me sentar foi uma funcionária que não tinha rido. Ela não disse nada. Só puxou a cadeira com cuidado, colocou ao lado do balcão e recuou. Um gesto simples, mas humano. Um jeito de dizer, você não precisava ter ficado em pé esse tempo todo, sem precisar usar palavras. E às vezes é assim que a reparação começa, no detalhe que devolve dignidade. Enquanto os documentos eram organizados, o showroom parecia outro, não pelo brilho dos carros, pelo peso do aprendizado. A frieza inicial tinha cedido espaço a algo mais verdadeiro, um respeito silencioso, não comprado por dinheiro, mas imposto pela realidade. Eu continuava sendo um homem negro ali dentro, e isso não mudou. O que mudou foi a forma como eles foram obrigados a enxergar o próprio preconceito e, diante de todos, escolher outro caminho. Eu olhei de relance para o vidro, vi meu reflexo e pensei na minha mãe, pensei na promessa. Pensei no quanto eu queria que o mundo não exigisse prova para reconhecer valor. Mas, naquele dia, pelo menos naquele lugar, a injustiça não ficou impune. E isso, por menor que pareça, tem um poder estranho. Reacende a esperança sem precisar gritar. Quando os papéis começaram a deslizar pelo balcão, a tensão foi diminuindo do jeito que a gente percebe mais pelo corpo do que pelo som. Os ombros das pessoas ao redor foram relaxando aos poucos, como se o ar finalmente tivesse encontrado um caminho para circular de novo. Ninguém estava comemorando. Não era esse tipo de cena, era outra coisa. Era um silêncio que já não machucava. Um silêncio de entendimento. Eu sentei na cadeira que a funcionária puxou, peguei a caneta e comecei a assinar. Sem pressa, sem teatralidade. Eu podia ter dito muita coisa naquele momento. Podia ter lembrado cada frase, cada risada, cada perfil errado. Podia ter olhado para Eduardo e Ricardo com aquele gosto amargo de quem devolve na mesma moeda. Podia ter soltado uma frase bonita, daquelas que viralizam, mas eu não fiz. Eu entendi que a vitória ali não era sobre calar ninguém com palavras. Era sobre eu não deixar que o que eles fizeram comigo definisse quem eu ia ser depois. Porque existe um risco silencioso quando a gente é humilhado, o risco de virar espelho do que nos feriu. E eu não queria virar espelho de racismo. Eu não queria virar espelho de desprezo. Eu queria continuar sendo eu, inteiro. Enquanto eu assinava, eu percebi Eduardo parado a alguns passos, com as mãos juntas na frente do corpo, como se não soubesse onde colocar a própria vergonha. Ricardo estava mais atrás, olhando para o chão. Não havia mais arrogância, só a consciência tardia de que eles tinham cruzado uma linha feia. E foi ali que eu senti um tipo de poder que muita gente não entende, o poder de não revidar. Não porque eu não podia, mas porque eu escolhi não precisar. Eu levantei os olhos por um instante e vi Luciana observando tudo com aquela firmeza tranquila. Vi Marcelo com um semblante sério, acompanhando o processo como alguém que entende a responsabilidade do que tinha acontecido.
E vi também os clientes. Alguns ainda tinham o rosto fechado. Outros pareciam aliviados por ver que alguma coisa estava sendo corrigida. Mas ninguém conseguia fingir que nada aconteceu. Aquela cena tinha deixado marca. E, de certa forma, era importante que deixasse. Eu terminei uma assinatura, virei a folha, assinei outra. O som da caneta no papel parecia alto naquele silêncio. Cada assinatura era uma coisa simples, burocrática, mas eu sentia como se fosse mais do que isso. Era o fechamento de uma porta que tentaram bater na minha cara. Era a confirmação de uma promessa. Era a prova de que eu não precisava gritar para ser visto. Quando eu devolvi a caneta, eu não olhei para Eduardo com ódio. Eu não olhei para Ricardo com desprezo. Eu só olhei como quem reconhece que seres humanos podem errar feio e que o erro deles não me autoriza a perder a minha humanidade. Eu me virei levemente na cadeira e falei apenas o necessário, com um tom calmo que não pedia aplauso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luciana. E obrigado a quem agiu corretamente. Foi só isso. Sem discurso. Sem lição em voz alta. Porque a lição, na verdade, já estava acontecendo no corpo, no jeito que eu mantive a postura, no jeito que eu não precisei humilhar para me sentir maior, no jeito que eu segui sem carregar veneno nos olhos. Eu vi a funcionária que puxou a cadeira baixar a cabeça num gesto curto, como quem entende. Vi o rapaz que gravava desligar o celular devagar, com cuidado, como se respeitasse o momento. Vi a cliente que riu antes respirar fundo, como se estivesse engolindo um arrependimento que não sabia nomear. E eu senti uma coisa rara. Não era perdão fácil, não era esquecimento. Era paz. Uma paz pequena, mas real. Aquela paz de quem atravessou uma injustiça sem deixar que ela roubasse a própria dignidade. Eu me levantei, ajeitei a roupa, peguei meus documentos e fiquei de pé por um segundo, encarando o showroom como quem encerra um capítulo sem precisar bater a porta. Os carros continuavam ali, brilhando. O chão continuava brilhando. Mas a loja não era mais a mesma, porque agora existia um antes e um depois, e todo mundo ali sabia. E se você chegou até aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Você acredita que a verdadeira força está em manter o respeito mesmo depois de ser humilhado? Comenta aqui embaixo o que você pensa, de verdade. Porque naquele dia eu aprendi que dignidade não precisa gritar. E que às vezes a resposta mais poderosa é simplesmente continuar íntegro. Meses depois, quando eu passo pela mesma estrada vermelha de poeira fina e vejo o sol descendo devagar por trás das árvores altas, eu ainda lembro daquele dia no showroom. Não como ferida aberta, mas como um marco, como se o tempo tivesse pego aquela cena feia, apertado com força e transformado em outra coisa. Não porque o racismo acabou, eu não vivo num conto de fadas, mas porque naquele caso ele encontrou uma barreira. E a barreira virou semente. A primeira van da frota saiu antes do que o previsto. Marcelo cumpriu o que prometeu e Luciana acompanhou cada etapa de perto, sem maquiagem, sem discurso bonito. Quando a porta lateral abriu pela primeira vez e eu vi a equipe organizando os equipamentos com calma, eu senti uma coisa simples, quase silenciosa. Alívio. Não era uma vitória pessoal. Era a sensação de que a promessa que eu fiz lá atrás estava ganhando pernas, estava ganhando estrada. A gente começou em comunidades pequenas, onde muita gente sempre foi tratado como invisível, do mesmo jeito que tentaram me tratar. Posto lotado, fila longa, gente esperando com o olhar cansado. Só que, dessa vez, a fila não precisava mais viajar quilômetros. A saúde vinha até eles. Uma consulta aqui, um exame ali, um encaminhamento feito na hora. Um cuidado que, por mais básico que pareça, muda o destino de uma família inteira. E eu nunca esqueço a primeira senhora que segurou minha mão depois do atendimento. Ela não sabia nada sobre concessionária, sobre e-mail, sobre valor confirmado. Ela só olhou para mim e disse: "Agora a gente existe, né?" Foi uma frase pequena. Mas ela me atravessou,
como se resumisse anos de abandono em 4 palavras. Enquanto isso, a Auto Prime Vale do Norte também mudou de um jeito que ninguém ali conseguiu fingir que foi natural. Marcelo anunciou publicamente uma nova política de inclusão e atendimento, com regras claras, treinamento contínuo e consequência real. Não era só cartaz bonito na parede, era mudança que se via no comportamento. Eu soube que alguns clientes antigos reclamaram, fizeram cara feia, disseram que era exagero. E eu soube também que Marcelo respondeu sem titubear: exagero é humilhar alguém pela cor. Aqui, isso acabou. O mais forte não foi a frase, foi a postura, porque quando a direção muda, o ambiente inteiro muda junto. Eu vi gente da própria região falando sobre aquilo, comentando, discutindo. Pela primeira vez, aquele tipo de cena não ficou escondido no deixa pra lá. Virou assunto, virou exemplo, virou alerta. Eu também mudei, não por ter ganhado nada, mas por ter entendido que propósito não é uma coisa que a gente sente, é uma coisa que a gente faz. O projeto cresceu, outras cidades chamaram, outros bairros pediram. Eu fui montando parcerias, trazendo profissionais, organizando rotas, ampliando horários. E a cada passo eu lembrava da minha mãe, não como dor, como bússola. E sabe o que aconteceu de mais bonito? Jovens negros começaram a aparecer nos atendimentos, não só para buscar cuidado, mas para oferecer ajuda. Um queria aprender sobre logística, outro queria entender como montar projeto. Outro perguntou como conseguir apoio. Eles me olhavam como se eu tivesse aberto uma porta que sempre esteve trancada. E eu comecei a fazer aquilo que eu mais queria: apoiar esses meninos e meninas, para que eles não precisem provar valor para entrar em lugar nenhum, para que eles entrem sabendo que pertencem. Eu vi um deles, meses depois, me mandar mensagem dizendo que abriu o próprio negócio de manutenção de equipamentos médicos. Pequeno no começo, mas real. E eu pensei, é assim que o bem se espalha. Não é com aplauso, é com consequência boa. Às vezes, quando eu paro num posto de gasolina e vejo uma das vans passando na estrada com o símbolo do projeto, eu sinto uma esperança calma. Porque o karma, do jeito que eu acredito, não é vingança. Não é o universo punindo por prazer. É a vida ensinando, é o erro sendo exposto, é a injustiça sendo corrigida quando encontra coragem. E é o bem voltando como caminho, não como prêmio. No fim, não foi o dinheiro que ficou na memória. Foi o som das portas de vidro se fechando atrás de mim naquele dia, como se o próprio lugar estivesse reconhecendo tarde demais o que tinha tentado negar. Eu lembro do reflexo do showroom no vidro, os carros brilhando, os rostos tensos, as bocas fechadas. E lembro também do que eu senti quando coloquei o pé do lado de fora. Não foi triunfo, foi alívio. Um tipo de paz que a gente só entende quando atravessa uma injustiça sem perder a própria alma. Lá dentro, alguns bateram palma. Palmas curtas, constrangidas. Não era admiração pura, era consciência apertando. E mesmo assim, eu não desprezei. Porque eu aprendi que, às vezes, o primeiro passo de alguém fora do erro é reconhecer que passou do limite. Nem todo mundo tem coragem de olhar para si. E naquele dia, muita gente foi obrigada a olhar. Eu caminhei até o carro com a mesma calma que eu segurei desde o primeiro deboche. Não porque eu estava anestesiado, mas porque eu sabia que meu corpo estava registrando uma vitória que não fazia barulho. A vitória de não ter revidado. A vitória de ter sustentado o olhar. A vitória de ter permanecido humano num lugar que tentou me reduzir à cor da minha pele. Quando eu abri a porta e sentei, a cabine pareceu um abrigo. Não um esconderijo, um abrigo. Eu respirei fundo, encostei as mãos no volante e fiquei alguns segundos ali, imóvel, ouvindo só o meu próprio coração. E então eu ajustei o retrovisor. E foi aí que tudo fechou dentro de mim, como um símbolo. Porque no retrovisor eu vi o que ficou para trás. O riso fácil, a ironia, o perfil errado, o julgamento covarde. Eu vi o lugar onde tentaram me colocar. E eu vi também o que mudou. A verdade exposta,
a autoridade nomeando o racismo, a loja obrigada a corrigir, o treinamento anunciado, a reparação concreta. Eu vi o ciclo completo sem fantasia. Justiça não como vingança, mas como correção. Eu pensei na minha mãe, não com tristeza, mas com gratidão. Pensei na promessa que eu fiz na hora mais escura e em como, mesmo sem ninguém ver, ela continuou trabalhando dentro de mim, me guiando até aquele momento. E eu entendi uma coisa que me deu arrepio. Quando a gente faz uma promessa com amor e fé, ela vira um tipo de estrada. Pode demorar, pode doer, pode exigir silêncio e firmeza, mas ela abre caminho. Eu liguei o carro devagar. O motor respondeu baixo, constante, como se dissesse, vai. Eu olhei uma última vez para o prédio, não para guardar rancor, mas para deixar ali o que não me pertence mais. Porque eu não saí de lá derrotado. Eu saí inteiro. E é isso que o preconceito mais odeia, um homem negro que não se quebra. Eu pisei no acelerador e segui, não para provar nada, não para humilhar ninguém, não para virar notícia. Eu segui porque tinha trabalho para fazer, tinha rota para cumprir, tinha gente esperando atendimento em lugares onde a esperança costuma chegar atrasada. E naquele momento eu senti uma paz serena, como se o destino tivesse sussurrado que justiça também pode ser isso. A vida devolvendo dignidade a quem sempre foi impedido de entrar. E se essa história te deu indignação, arrepio, esperança, eu te peço uma coisa simples. Curte o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você sentiu, de verdade. Compartilha com alguém que precisa lembrar que injustiça não é normal. E se inscreve no canal para continuar comigo, porque ainda existem muitas histórias de justiça e destino que precisam ser contadas. E talvez a próxima seja exatamente a que vai tocar alguém que você ama.